Olha quem voltou! Olá. Ah, eu soltei a bomba em vez das palmas. Peraí. Pronto. Olá. Tudo bem, gente? Gente, espero que vocês tenham gostado da reprise. Oi, gente. Boa noite a todos. Gente, espero que vocês tenham gostado da reprise, porque assim, eu fui ouvir depois, né? Porque eu não lembrava nada daquele episódio. E aí bateu a depressão, porque assim, quando a gente gravou aquele episódio, a gente morava na Vila Mariana ainda. Sim, há 2 apartamentos atrás. E muitas das coisas que a gente descreve naquele episódio, como Casa dos Sonhos, a gente teve no apartamento da saúde. Sim. Da onde a gente foi basicamente expulso, Exato. né? Então, digamos que eu vou ficar um pouco mal. Mas enfim, Mouse está de volta. Eu estou de volta. Vai contar tudo aqui pra gente. Exatamente. Inclusive, até te falar pra gente não ler interações hoje, a gente guardar pra semana que vem, pra você ter todo o tempo pra contar tudo da viagem e tal. Tá bom. O que você acha? Pode ser, que eu não acho que tem tanta coisa assim também. Ah, é que você ficou bastante tempo fora, né? Nos contar a parte de BH tem bastante coisa. Então. Tá bom. Então, bora. Então tá. Então, gente, como eu falei aqui no podcast, né? Eu planejei essa viagem como um desafio a mim mesmo. Uma meta pessoal. Exato, proposto pela minha psicóloga, porque chegamos à conclusão ali no final do ano passado de que muitas das coisas da minha vida eu meio que fiz com os outros, ou pelos outros, ou para os outros, ou por outras pessoas. E aí, até falei isso no episódio do meu aniversário, né? Sobre que o Rô fez aquela pergunta sobre como eu envelhecer como uma pessoa mais velha e tal. E eu falei um pouco isso, tipo, que às vezes eu ficava um pouco tenso de perrengues que eu acho que são formadores de caráter eu não ter passado por eles necessariamente. Ainda bem que eu não passei, pois tinha Rodrigo ao meu lado, mas às vezes é bom a gente passar alguns perrengues na vida. Isso é bom, enfim. Não, é que eu acho que assim, não é que é bom, mas eu acho que forma caráter, vamos dizer assim. Não sei. Mas isso ficou uma discussão para outro momento. Tá. Enfim, aí a gente começou a fazer uma lista de coisas, porque por conta da minha ansiedade, muitas coisas eu nunca tinha feito sozinho, porque eram coisas que eu não gostava de fazer sozinho. Porque era uma coisa que eu ficava muito tempo sozinho. É aquela piada que a Trixie faz. Tipo, tô sozinho. 3, 2, 1, a minha cabeça começa. Será que alguém gosta de mim de verdade? Será que as pessoas estão comigo só por dó? Será que as pessoas só conversam comigo porque elas têm pena de mim, porque eu sou uma pessoa digna de pena? E aí a minha cabeça ia para uns lugares muito dark, assim, nesses momentos. Então, era uma coisa que a gente conversou muito, eu e minha psicóloga, porque é aquela coisa, né? A única pessoa que você vai ter para sempre na sua vida, até o final da sua vida, é você. Sim. Então você precisa ficar bem com você mesmo. E aí eu comecei a me fazer desafios de fazer coisas que eu nunca tinha feito. E meio que o ultimate challenge disso era fazer uma viagem sozinho. Então, porque até então na minha vida eu só tinha feito viagens com pessoas, ou a trabalho, ou com a minha mãe, ou com meu pai, ou com o Rodrigo, ou com amigos, mas eu nunca tinha feito uma viagem eu, sozinho, pra ir pra um lugar onde eu não conheço ninguém. Não é do tipo, eu tô indo pra um lugar e lá eu vou encontrar alguém. Exemplo, quando eu vinha pra São Paulo. Eu vinha pra São Paulo, eu ia encontrar você e a gente passava o tempo todo juntos. Então eu não tava viajando sozinho, eu tava viajando para te encontrar. Sim. Então foi essa proposta que eu me fiz, né? Minha psicóloga sugeriu e eu me fiz essa proposta. E aí decidi que essa viagem seria para Fortaleza. Decidi meio que de sopetão. A viagem que eu queria fazer agora nas minhas férias não era para Fortaleza, era para um outro lugar. Mas enfim. Mas antes de você ter a ideia de viajar para esse outro lugar,
Fortaleza já era um destino. Sim, era uma opção que eu estava pensando para talvez viajar mais pra frente e tal. Agora em maio eu ia pra um outro lugar, mas aí, né, várias coisas aconteceram e eu não fui pra esse lugar, não é mesmo? Certo. Como as minhas férias já estavam marcadas, eu falei, bom, já que eu preciso desse tempo sozinho, eu preciso de um tempo pra pensar, botar minha cabeça no lugar, como eu falei, os últimos meses não foram meses muito legais comigo, então eu falei, ótimo, vai ser agora que eu vou fazer a viagem e é isso. Comprei a passagem usando o negócio lá do meu irmão, que meu irmão trabalha com não é uma agência de viagens, mas é tipo uma operadora de viagens. E aí comprei no login dele, saiu mais barato e tal. E aí comprei a passagem para Fortaleza. E aí, como eu já queria ir para BH há um certo tempo, porque como eu falei, meu pai não tá muito bem de saúde, minha mãe também não tá muito bem de saúde, e eu também queria visitar o Pedro e o Luke, meus amigos, né? Principalmente porque o Pedro e a Raíza tiveram um nenenzinha, a Leonor. E aí eu queria fazer todos esses lances, então eu meio que engatei uma viagem para BH e depois para Fortaleza. Certo. Então, começando a trip aí, que começou na sexta-feira. Pera, deixa eu ver se eu tenho um barulho de avião aqui. Não, essa primeira foi de ônibus. Então, se tiver um barulho de carro... Ih, acho que não. Vai falando aí. Tá. Mas aí peguei o famoso cometão, né? Pra ir pra Belo Horizonte, a viagem clássica aí que eu sempre faço. E aí, chegando lá, eu percebi a primeira... Assim, eu não percebi logo de cara, mas eu meio que percebi isso que é. A casa da minha mãe definitivamente não é mais a minha casa. É. E assim, agora tá num ponto que tá meio que esfregando na minha cara. Porque assim, o apartamento da minha mãe, ele é um apartamento de 3 quartos, mas ele é muito pequeno. Acho que ele tem, tipo, 60 e poucos, no máximo 70 metros quadrados. Então ele é bem compacto nos espaços. E aí o quarto que eu cresci, né, digamos assim, ele não é mais o meu quarto. Ele é o quarto da bagunça. Aham. Ele é o quarto que absolutamente todos os móveis que a minha mãe não consegue se livrar, todas as coisas que a minha mãe não sabe onde enfiar, ela joga lá naquele quarto. Uhum. E o marido da minha mãe, meu padrasto, ele trabalha como marido de aluguel. Ele pinta apartamento, ele conserta ar-condicionado. Eu ainda não descobri coisas que ele não faz. Basicamente, ele faz de tudo. E aí, ele tem um monte de ferramenta por conta disso. Então, é meio que um quarto que é quarto de hóspedes, / guarda-roupa da minha mãe, / depósito de móveis, / depósito de ferramentas. Uhum. Num ponto, que eu nem te contei isso, mas é até engraçado, mas é que no esforço ali de fazer o Lego, de encaixar todas as coisas, eles tamparam todas as tomadas do quarto. Ai, mentira. O quarto não tem tomada. Então eu estava usando a tomada do corredor, que é a porta, pelo menos, é do lado da tomada. Mas ficava aquele fio passando pela porta ali. A porta não fechava direito por causa disso e tal. Então, assim, foi a primeira coisa que eu falei. Gente, o que eu fui amarrar meu bode aqui? Mas tudo bem. Segue a vida. Aí no primeiro dia fui visitar o Pedro e a Raíza com o Luke, né, meus amigos. E aí conheci a Leonor, a filhinha deles. Um bebê extremamente fofo, extremamente sorridente, extremamente tranquila. Ela não chora. Ela vai de colo em colo. Nossa, sério, ela vai de colo em colo tranquilamente. Aí você fica conversando, ela tá sentada no colo e ela fica olhando e prestando atenção na conversa. Ela é um amorzinho, muito fofa. Ficou encantada com a minha barba, ficava puxando a minha barba. As fotos que você fez ficaram lindas. Ai, sério, nossa, mas assim, eu apaixonei demais. Titio apaixonado. Provavelmente vai ser minha única sobrinha, porque o Luke não quer ter filhos. Meu irmão acho que não vai ter filhos. Minha irmã quer ter filhos, mas sabe lá quando vai ser. Né? Então, por enquanto, minha única sobrinha é a Leonor. Ah, você tem as sobrinhas do meu lado. Eu tenho meus sobrinhos, né, do seu lado. Daqui é tudo uns marmanjos de quase 30 anos. Exato. Pelo menos o Henrique eu conheci criança, mas não conheci bebê. Então é minha sobrinha pra eu ficar mimando enquanto ela estiver crescendo. Aí foi bem gostoso sair com eles, fiquei sabendo sobre a vida deles, como é que estão indo as coisas, tá todo mundo bem. Isso é bom. Isso é bem bom, assim, fico feliz que tá todo mundo bem do lado de lá.
E deixa eu ver o que mais eu fiz em BH. Aí eu ia encontrar alguns amigos que não rolou de encontrar. Não rolou de encontrar a Carol Quentinha, porque ela tinha passado por uns problemas de família e tal, então ela não conseguiu me ver. Mas conversamos rapidinho e tal, achamos melhor não nos encontrar, porque ela não estava muito bem na cabeça. E aí no dia seguinte No dia seguinte, eu fui encontrar a Priscila Armani, Pri Armani, nossa querida amiga podcaster aí. Sim. Fomos no mercado municipal, na verdade, no mercado central de BH, não o mercado novo. O mercado tradicional. Isso, o mercado tradicional. E assim, fazia muitos anos que eu não entrava no Mercado Central. Eu acho que a última vez que eu entrei no Mercado Central foi com você, quando eu fui te levar no Mercado Central, quando a gente começou a namorar. Provável. Ou seja, uns 13 anos atrás. Eu lembro de uma vez que a gente foi com a Mel, com o Fernando e o Laranja. Foi nessa vez. Foi essa? Foi a última vez que eu fui no Mercado Central. Nossa. O Laranja ainda estava vivo. Pois é. Pra você ver há quanto tempo foi isso. Pois é. E aí foi bem gostoso. A gente foi num mercadinho que tem lá dentro, que é o Mercado Sabiá, que é um mercado bem tradicional, assim, ele não é dos mais novos que tem lá. E aí tinha um pão de queijo recheado com queijo canastra e pernil. Ai, que delícia. Delicioso. E eles têm o café deles, que eu até queria comprar, mas eu acabei na correria ali não comprando e tal. Achei que eu ia passar depois lá pra comprar, mas não comprei. Mas conversei bastante com a Pri, ela conversou bastante, tipo, porque eu conversei bastante com ela, eu fui bastante aberto nessa viagem, acho que sobre as minhas questões da ansiedade e tal, e, né, que eu comentei da viagem, comentei das coisas que eu tinha falado aqui no podcast. Uhum. Então, foi bem legal, assim, ouvir dela falando que, de quando ela passou por problemas parecidos, de como ela lidava com as questões dela. E não sei você, assim, mas pra mim ajuda muito ouvir pessoas que já passaram por coisas parecidas. Claro. Uhum. Porque eu acho que dá uma sensação de, ok, essa pessoa passou por algo parecido e ela não quebrou, ela tá aqui. Uhum. Então eu acho que dá uma sensação positiva, assim. Então foi muito bom encontrar com a Pri, foi bem gostoso. Nunca tinha parado pra conversar tanto tempo assim com a Pri, foi bem legal mesmo. A gente sempre se encontrou muito rápido, né? Sim, todas as vezes que a gente se vê é sempre muito rapidinho. Ou em gravação de podcast, enfim. Ou no FIC. A última vez que eu tinha visto a Pri pessoalmente foi no FIC, de sei lá quantos milhões de anos atrás. Uhum. Então foi muito bom encontrar com ela. E aí falamos sobre apartamento também. Eu falei, né, que a gente tava procurando. Nossa, ela falou que ela e o Mogli compraram um apartamento deles. Que delícia. Faz pouquinho tempo. Num lugar bem bacana lá em BH e tal. Então eu fiquei... Foi bom, assim. Foi uma conversa legal pra dar aquele up, assim, sabe? Boa. E aí, domingo, eu fiquei basicamente andando a esmo por Belo Horizonte. Assim, meio que flanando. E aí, à noite, teve a festa Hot Bears, organizada lá pelo Miller. Que é engraçado, porque assim, é tipo uma Brutus. Tá. Mas numa cidade como BH. Que muda muitas coisas. Mas assim, é numa casa de swing lá na Pampulha. Certo. Verdade. Antes disso, eu fui com a minha irmã pra Lagoa Santa. É verdade. Não foi esse dia que eu fiquei flanando em BH, verdade. Você foi pra Lagoa Santa. Fui pra Lagoa Santa ver o meu pai. Foi bom vê-lo, porque eu vi que ele tá menos acabado do que eu achei que ele estaria. Tadinho. Pra alguém que acabou de passar por, né, uma cirurgia e depois uma outra cirurgia em cima e tal. Ele tá bem. Mas é meu pai, né? Tá lá. Na dele. Mais informações sobre o meu pai mais tarde. Vai voltar num outro momento. Mas aí fui com a minha irmã, foi muito bom, porque a gente foi conversar no caminho todo de Uber. Na volta a gente voltou junto de Uber, ficamos conversando o tempo todo também. Aí eu fiquei lá na festa, ela ficou na casa dela, porque ela tá morando em Belo Horizonte agora. E aí fui pra festa. E aí era numa casa de swing ali na Pampulha. É muito interessante, assim, o lugar. Não é muito grande, mas é legal, assim, o lugar. E aí eu arrasei.
Não vou dar detalhes, mas eu arrasei. Acho que não precisa, né? Exato. Mas foi muito divertido. Eu tava precisando, assim, porque eu ainda tava muito com as coisas na cabeça, né? Daquelas coisas que você sabe e tal. Então foi bom meio que soltar tudo, assim, sabe? E beber e fazer outras coisas olhando a Lagoa da Pampulha é muito legal. Olha só. Muito legal. Tem que te levar nessa festa um dia. Aí, beleza. Aí, no dia seguinte, foi segunda-feira. E aí, esse foi o dia que eu fui flanar. Então, fiquei andando pela cidade. Aí, passei no Moema, que é um restaurante ali na Savassi. Bebi drinks no meio do dia. Fiquei fazendo grandes nadas. Assim. Foi um grande dia de nadas. O que é ótimo. Sim, foi ótimo. Acho que a segunda não teve nada muito especial. Acho que foi isso, a segunda. Acho que foi isso. Aí na terça-feira, eu fui tomar café com o Nery num restaurante que a Pri, inclusive, tinha me indicado, que chama Copa Cozinha. Que é um restaurante. Tem 3 lugares em BH, a gente foi no do Floresta, que é um restaurante de brunch. E ele é basicamente uma casinha. Ele é uma casa antiga de vó, que transformaram num restaurante que serve... Acho que eles fazem recepção de casamento. Tava tendo uma recepção de casamento. Mas eles são focados em brunch. Então a gente pediu um brunch gigantesco. Gigantesco. Para 2 pessoas. Que a gente nem conseguiu comer tudo. E deu, tipo, R$60 pra cada pessoa. Gente. Bem, vale bastante a pena, assim. Preço ótimo. Bem gostoso. E aí, o resto da terça-feira eu fiquei andando. Eu fui andar pelo centro de BH, passar em lugares que eu não ia há muito tempo e tal. Fiquei procurando meu óculos, porque eu estou querendo fazer óculos novos. Então, eu tô procurando armações vermelha ou verde água, armações grandes, gente. Eu quero óculos grande, tipo da Jéssica Greco do Velho Testamento, sabe? Eu quero um óculão. Mas não achei, mas beleza. E aí, à noite, eu fui encontrar com o Lucas Valadares, meu amigo. E foi outro momento que foi bom, assim. Tipo, foi ruim, mas foi bom. Por quê? Vou explicar. Eu fui pra casa dele e aí fazia muito tempo que eu e o Lucas a gente não conversava. Porque a gente não é muito presente. Sendo bem honesto, assim. A gente não é aqueles amigos que mandam mensagem o tempo todo pra saber como você tá. A gente nunca foi assim. Só que a gente se encontrava muito mais. Agora que a gente mora em cidades diferentes, isso pesa muito mais. Então, a gente se viu e eu vi que ele tá quase tão na merda quanto eu estava. Ele estava desempregado há bastante tempo. E aí ele tinha arrumado um emprego. E aí ele foi mandado embora em layoff. Então ele estava super mal e tal. Agora ele arrumou um outro emprego. Então ele estava mais empolgado, mais feliz. Ai, que bom. Mas foi muito bom. Tipo assim, eu fui pra casa dele, fiquei conversando com a mãe dele, com a irmã dele, com ele um pouquinho. Aí depois fui pro quarto, fiquei conversando e fumando com ele no quarto dele. Falamos sobre a vida, falamos sobre o passado, sobre como tá a cabeça, que a cabeça não tá boa. Então foi uma conversa muito honesta, assim, de amigos, sabe? Acho que foi muito bom, porque foi muito... sei lá, leve. Ai, que delícia. Foi muito gostoso, assim. E aí no dia seguinte... No dia seguinte não. Na mesma noite eu saí da casa do Lucas e fui de novo pra encontrar com o Nery. Só que dessa vez na casa dele. Ele e o Fred me chamaram pra ir pra lá. E aí ficamos bebendo. Horrores. Comi tartar. Que o Nery fez pra mim. Estava uma delícia. Que chique. Steak tartar. E ficamos conversando, bebendo... falando da vida, falando sobre questões de trabalho. Aí foi muito a conversa de coisas sobre trabalho, né? Porque o Nery trabalha comigo. Reclamamos bastante das coisas que precisava reclamar. Botamos pra fora tudo, assim. Então foi legal. Foi um dia que ele tava de folga também. Então foi gostoso, assim, sabe? Do, tipo, botar as coisas pra fora. E aí, o Fred tava contando, porque eles viajaram. O Fred viajou pra fora do Brasil pela primeira vez, agora. Eles foram pra Paris e ele foi na Disney de Paris. Porque ele ama a Disney. Sim. E ele comprou 1 milhão de bonecos da Disney. E aí eles me mostraram a parede do quarto deles lotada de boneco da Disney, de pelúcia. Mas foi muito gostoso. Aí, isso foi terça. Aí na quarta-feira...
foi um dia mais low, assim. Eu queria tentar ir no cinema pra ver o filme do Ney Matogrosso. Só que os horários estavam horríveis. Tava, tipo, uns horários muito cagados, assim. Então eu acabei não fazendo muita coisa. Eu acabei ficando na casa da minha mãe mesmo, dormindo, passando um tempinho com ela e tal. E aí à noite rolou o rolê maravilhoso, que foi, pela primeira vez, eu saí... Não foi a primeira vez, na verdade foi a segunda. Mas a primeira vez num bar, porque agora ela tem idade para isso. Que eu saí com a minha irmã. Fomos pra Sapucaí, a rua Sapucaí ali de BH, que agora tá fechado ali um pedaço, então tem um monte de barzinho legal. Tá bem interessante, assim. Ok, era quarta-feira, então estava mega vazio. Mas foi bem gostoso, assim. E eu acho que foi muito louco, porque eu queria ser mais próximo dos meus irmãos. Mas acho que por questões da vida, eu acabei nunca ficando muito próximo deles. Motivos diversos. Uhum. Mas desde que eu e meu pai voltamos a nos falar, eu tô mais próximo da minha irmã, a gente tá estabelecendo uma conexão muito legal, assim, muito gostosa. Acho que a questão é que você nunca chegou a morar com ela. Exato. Né? Você morou a sua vida inteira com o Matheus, mas com ela você nunca teve essa convivência diária, exato, né? E agora que ela é adulta, que ela tá na faculdade, que ela tá morando sozinha, que ela tá fazendo os rolês dela e tal, sabe? Tendo os namoradinhos, conhecendo mais sobre a vida dela. Então tá muito interessante, assim. Tá sendo muito legal ter uma pessoa. E é muito bizarro que isso que você falou. A gente nunca morou junto. A gente não foi criado junto. A gente tem 14 anos de diferença. Mas ela é extremamente parecida comigo. Todos os problemas de cabeça são os mesmos problemas de cabeça. A ansiedade é exatamente do mesmo jeito. É muito engraçado como a gente é parecido, assim. Nós somos a mesma... É literalmente a mesma pessoa. A gente, além de parecer fisicamente, a gente é a mesma pessoa. Então foi muito legal conversar assim. E a gente conversou muito sobre meu pai. Porque... E foi bom, porque eu acho que foi a primeira vez que eu consegui falar com ela... E meio que assumir pra mim mesmo, tirando minha terapeuta ou com você, assim, o quão mal meu pai me fez, assim. O quão mal ele fez pra ela, o quão mal ele fez pra minha madrasta, o quão mal ele fez pra minha mãe. E que ele não é uma pessoa lá muito legal. E foi bom conversar disso com ela, porque foi uma coisa que nós dois percebemos. Do tipo, a gente ama ele, mas a gente tem que admitir que ele não é uma pessoa legal. E foi muito bom conversar disso com ela. Mas conversamos de muita coisa, falamos sobre sexo, eu expliquei pra ela o que é a Cena Bear. Coitada. De São Paulo. É o tipo de informação que eu sempre acho que as pessoas podem viver sem. Esses dias eu expliquei pra uma amiga minha do trabalho. Então. Mas eu acho importante, assim como o podcast do nosso amigo Bruno Luvisotto, Catinha aí, eu morrer sem saber, tem coisas que eu acho que não pode morrer sem saber. Você tem que saber. Eu não sei. Às vezes eu prefiro poupar as pessoas, mas ok. Mas aí contei pra ela como funcionam as coisas, expliquei sobre puppies, por exemplo. Olha só. Então foi conversa muito interessante. E aí fiquei sabendo sobre como está a vida noturna dos jovens da Federal hoje em dia. Muitas novidades, muitas coisas. Que não dá pra eu falar aqui porque eu não vou expor minha irmã no podcast. Claro. Mas muito louco mesmo. E acho que foi um dos highlights da viagem toda. Foi esse dia que eu saí com a minha irmã. E a gente teve uma conversa como eu teria com uma amiga da minha idade, assim. Foi muito legal. Foi muito, muito, muito legal, assim. Boa. Aí, beleza. Aí voltei pra casa, deixei ela em casa, né? Porque... Enfim, minha irmã mora na Pampulha, na puta que pariu. Aí deixei ela em casa, voltei pra casa. E no dia seguinte tinha que acordar cedo pra ir pro aeroporto de Confins, que fica na puta que pariu. Aí acordei cedo e tal, e comecei a jornada de peregrinação. Aí falei com você, acho que foi a primeira vez que a gente ligou de áudio, né? De vídeo, assim, a primeira vez que a gente se falou. Só tinha se falado por texto até então. Exato, pra você me acalmar antes da viagem. Foi bom, porque eu tava muito nervoso.
Tadinho. Eu tava, tipo, muito pilha, assim, sabe? Achando que eu tinha comprado a passagem pro dia errado. Aquele dia traumatizou muita gente. Traumas, claro. Então, tipo, toda hora eu olhava a passagem de novo, olhava se tava certo, olhava se ia dar tempo de eu descer em Brasília e depois ir Brasília e ir pra Fortaleza. E aquela coisa, fora esse lance da passagem que a gente comprou pro dia errado em Londres, meses depois a gente perdeu um voo para BH. Exato, né? Exatamente. Então a gente existe um trauma, eu te Existe entendo. um grande trauma. Mas aí, beleza, peguei meu voo, foi tranquilo, eu dei muita sorte em todos os voos, porque nesse primeiro pra Brasília eu fui sozinho na fileira. No outro eu tava na do meio, mas aí eu consegui pular pra janela, porque não chegou a pessoa da janela. E foi bem tranquilo, assim, só demorou pra caralho. Então, tipo, quando chegou em Fortaleza, eu estava muito cansado e já tava anoitecendo. Eu saí de casa. Quanto tempo você ficou em Brasília? 1h40, mais ou menos. Ah, você nem saiu, né? Não, nem podia sair do aeroporto. Eu até pensei em pegar um mais longo e fazer um pedaço da viagem em Brasília. Mas eu pensei, não, vai ser correria, porque é dia de semana. Se fosse uma coisa que dissesse que era fim de semana, eu poderia ligar pros Istos, eu poderia ligar pro Rony, sabe? Eu poderia ligar pros nossos amigos que a gente tem em Brasília e passar um dia todo com eles. Mas era dia de semana, eles estavam trabalhando. Tipo, era literalmente 1h. Não, então não ia rolar. provavelmente não. Aí, beleza. Cheguei em Fortaleza. Primeira coisa a dizer sobre Fortaleza. O aeroporto é pequenininho. Muito pequenininho. Muito pequenininho. Assim, ele é grande, mas a parte ali de entrada e saída é bem pequena, assim, eu achei curioso. E assim, meu Deus do céu, que cidade quente. Porque aqui em São Paulo, gente, quando eu saí daqui, estava frio. Tava tipo 11 graus. Em BH, tinha dia que tava 15, aí às vezes aumentava para uns 25, mas tava ameno. Em Fortaleza, eu não peguei nenhum dia que fez menos do que 26. Jesus. Teve um dia que estava 34 graus. Então foi complexo. E chuva você pegou um dia só? 2. Mas choveu assim, uma parte do dia, o resto tava só. Então foi tranquilo. Mas aí cheguei em Fortaleza, aí já tava tenso, né, e tal. Aí fui lá pro lugar de pegar Uber. Aí conferi 1 milhão de vezes, porque assim, o endereço que o Google passava, que ficava o hotel do Ibis Budget, era uma rua, tinha um nome lá. Quando eu olhava no mapa, as ruas não tinham aquele nome. E aquilo já começou a me deixar aflito. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu, sei lá, fechei um hotel pra Maceió, sabe? Eu fechei o Ibis Budget de Maceió e tô fudido. Então já foi o primeiro momento que já comecei a ficar nervoso. A ansiedade da pessoa. E aí eu falei, puta que me pariu, eu marquei errado o negócio. Será que tem 2 Ibis Budget? Aí procurei Ibis Budget, não, só tinha um. Falei, meu Deus do céu. Bom, vou pra esse. Na pior das hipóteses, eu pago de novo o hotel, né? O Ibis Budget pelo menos não é tão caro assim. Aí tá, cheguei lá, era lá mesmo. Era só porque tem uma rua de frente pro hotel. E o endereço do hotel dá nessa rua que é de frente. Tipo, a rua termina na cara do hotel. Não faz o menor sentido, mas enfim. Que estranho. Exato. Mas enfim, aí cheguei lá, Ibis Budget, né? Bem qualquer coisa, assim. Inclusive eu descobri que tem vários Ibis Budgets no Nordeste. Inclusive isso é um ponto que eu me toquei quando eu já estava lá. Não só foi a minha primeira viagem sozinho, como foi a primeira vez que eu fui para o Nordeste at all. Verdade, né? A coisa mais ao norte que eu tinha ido até então na minha vida tinha sido Vitória. Não, mentira, acho que Goianinha. Goianinha era mais alto que Vitória. Acho que sim. Mas foi, tipo, nunca tinha ido pro Nordeste, foi a primeira vez. E aí eu vi que tem vários Ibis Budgets do Nordeste que tem piscina. Eu acho que por ser mais quente, né, e tal. Esse especificamente não tinha. Ibis Budget nunca tem piscina. O de Maceió tem. Nossa. Eu sei porque eu comecei a procurar, que tem um maluco achando que eu tinha fechado de Maceió. Mas não. Aí beleza, peguei meu quarto e tal. Achei legal que me deram um quarto
que ele era que assim, o Ibis Budget, ele era meio que um T. E aí me deram um quarto dessa ponta do T. Então, da janela do meu banheiro eu conseguia ver a praia. E da janela do quarto eu conseguia ver a rua do outro lado. Então isso foi bem legal. Aí beleza, cheguei e tal, tomei um banho, porque eu tava exausto, descansei um pouquinho. E eu falei, não, primeira noite eu não vou passar no hotel, vamos ver o que eu vou fazer. Sim. Aí procurei coisas pra fazer e tal, e não tinha nada, porque não é uma cidade muito noturna, assim, pelo que eu percebi. E era quinta-feira, né? Mas é que às vezes quinta-feira tem coisas. Acho que assim, provavelmente locais sabem que tem bares, tem coisas, tem um monte de coisa. Mas eu, turista, não sabia, né? Uhum. Então, liguei os apps todos, né? Avisei, oi gente, cheguei na cidade. Mais informações sobre isso mais tarde. Mas... E aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte. Aí eu vi, porque assim, minha psicóloga, muito fofa, ela é de Fortaleza. E ela me mandou 1 bilhão de dicas de lugares. De bares, de balada, de restaurante, de café, de ponto turístico, tudo. E eu salvei tudo no Google. Inclusive, isso é uma dica de viagem, que a gente já deu essa dica de viagem aqui. Super. Mas salvem no Google, tipo, como quero visitar e tal. Porque aí, quando você estiver perto, às vezes você pode ligar as notificações pra ele te avisar, aqui perto tem um restaurante que você falou que queria ir. Aham. E tal, então ele te avisa. E isso fica mais fácil você visualizar no mapa também. Aí tinha um restaurante que era pertinho, eu estava perto do mar, né? E aí era perto da orla. Falei, vou lá. Vou perder a coragem, vou ganhar coragem e vou lá. Aí foi o primeiro momento em que eu tive a primeira crise de choro. Oh, meu Deus. Mas não foi muito grave essa. Mais tarde tem outra mais grave. Que foi... Eu comecei a ficar muito nervoso enquanto eu tava no banho. Porque eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Tipo... Eu vou sair à noite num lugar que eu não conheço, numa cidade que eu não conheço. Mas aí eu tentei começar a fazer o que a Larissa me ensinou, que é começar a pensar as coisas positivas. Ao invés de empilhar as coisas negativas, começar a pensar as coisas positivas. Aham. Que é, eu falo a mesma língua das pessoas que estão aqui. Então, na pior das hipóteses, eu posso perguntar. O dinheiro aqui é o mesmo dinheiro que eu uso na minha vida. Então, eu não vou correr o risco de ficar sem dinheiro para fazer algo. Sim. Meu celular tá com a bateria cheia, porque eu carreguei ele assim quando eu cheguei no hotel. Então não vai dar merda, necessariamente. Então eu tava tentando me cercar de pensamentos positivos. Me acalmei, vesti minha roupinha e fui pro restaurante. Que eu fiquei no Ibis Budget, que é na praia de Iracema. Não recomendo, mas depois eu vou explicar por quê. Tá. Aí eu desci na direção da praia, 3 quarteirões ali, numa ruazinha super fofinha. Aí eu preciso pegar meu celular pra eu ver os endereços. Vai conversando com as pessoas. Não, vou dar uma pausa aqui, eu não tenho o que falar. Peraí. Aí eu fui num restaurante que chama Mar de Rosas, que ela tinha me indicado. Anotem aí, gente. Dicas de Fortaleza. Exato, anotem as diquinhas. Que ela tinha me indicado, que fica ali na rua... Peraí, deixa eu ver o nome da rua aqui. Que é uma ruazinha bem fofinha, que é a Rua dos Tabajaras. Tá. Que ela é tipo um quarteirão atrás da praia. Uma ruazinha super fofinha, tem umas lojas, tem uns restaurantezinhos interessantes e tal. Tem uma agência de design / publicidade, sei lá, não entendi o que é ali. E aí esse Mar de Rosas é um restaurante bem bonitinho, assim, super fofo, caseiro e tal. E aí eu comi um camarão do tamanho do pesto, basicamente. Uns camarões gigantescos empanados. E tomei drinks. Delícia. E comi um arroz de polvo. Tava muito gostoso. Então isso foi a primeira vez. E aí, durante o jantar, eu comecei a ter a realização de que eu estava comendo sozinho numa outra cidade e tudo mais. E aí eu passei pelo primeiro perrengue de viajar sozinho. Que é... Eu não levei livro, eu não levei nada. Então, tipo, o que eu vou fazer? E aí, no começo, eu comecei ficando no Instagram ou ficando no Blue Sky e tal.
Mas começou a me dar um bode, porque eu falei, ai não, eu acho que isso vai me deixar mais ansioso ainda de eu estar sozinho. Talvez. Então eu vou ficar olhando o teto, vendo as pessoas conversando. Observando as pessoas, isso é ótimo. Mas começou a me bater um pouco de vergonha. Prestar atenção na conversa alheia, ótimo. Então, mas eu comecei a ficar com vergonha de estar prestando tanta atenção na conversa alheia. E aí eu comecei a ficar meio assim, sei lá. E o segundo perrengue de viajar sozinho, que é... eu fiquei do lado de fora do restaurante. Porque dentro tinha muita gente, tava muito quente. Tá. Dentro eu achei que teria um ventinho, porque tava perto do mar. Não tinha. Fora, no caso. Fora. E aí tava quente para um caralho. E aí tinha uma parede do lado, que dava pra dentro do restaurante, que era uma parede de cobogó. Certo. Tava muito bonitinha. Eu falei, ai, queria tanto tirar uma foto nessa parede de cobogó. Eu tirei, mas eu tirei uma selfie, porque eu fiquei com vergonha de pedir pra garçonete pra tirar uma foto minha. Ah, eu te entendo. Eu acho que eu ficaria com vergonha também. Eu fiquei com muita vergonha de pedir. Ó, eu tirei essa selfie triste aqui na parede de cobogó, porque eu fiquei com vergonha de pedir pra menina tirar uma foto minha. Mas enfim, eu sei como é. Todas as minhas fotos de viagem sozinho são horrorosas, porque são selfies que eu tirei. E não é um ângulo legal, né? O ângulo de selfie ele tem momentos, mas não é sempre. Não é pra mostrar uma coisa bonita assim e tal. Aí comi e tal, e aí eu falei, já que eu tô aqui, vou dar uma andada na praia, porque eu tô literalmente a 1 quarteirão da praia. Aham. E eu tava do lado de um negócio que chama Ponte dos Ingleses, que é um pier, assim, que tem na praia. Que é super bonito, assim, enfeitadinho e tal. E eu falei, vou lá. Tipo, vou ver como é que é a praia de noite. Até pra eu saber, tipo, se tem barzinhos, se tem coisa. Que aí foi quando eu vi que não tem tantos barzinhos, pelo menos na quinta-feira não tinha tantos barzinhos, assim, abertos. Mas eu dei sorte porque tava rolando um encontro de motoqueiros. Que pitoresco. Exato. E aí, tipo, tinha muita gente. Então eu me senti mais seguro, porque tinha muita gente. E aí eu fui caminhando, passei no meio dos motoqueiros e tal. E fui pra Ponte dos Ingleses. E aí é uma pontezinha super fofa, assim, super bonitinha a decoração. Não decoração, mas a arquitetura, assim, do lugar. E aí tinha uma galera que acho que dá aula de forró. Porque todos eles estavam com uma camiseta. Gente, e eles estavam legal. dançando ali na Ponte dos Ingleses, assim. Ai, que tudo. Tocando eu até fiz um vídeo, eu postei acho que nos stories. Eu lembro dessa story. Que é uma galera dançando um forrozão assim. Eu até falei, queria entrar e tal. Mas eu falei, não, mas como eles estavam com a camiseta, eu falei, deve ser aula mesmo, né? Então, provavelmente eu não vou poder entrar sem pagar. Mas aí fiquei olhando o mar, fiquei sentindo aquele vento de mar gostoso, aquele cheiro de mar. Aí sentei lá na ponta do pier, sentei ele num banquinho que tinha. E aí foi quando bateu, assim. Aí eu chorei. Chorava de soluçar, assim. Desculpa falar isso, mas que gostoso, porque é bom dar essa limpada. Sim, mas é exatamente isso. Foi um choro... Não foi um choro de tristeza, foi um choro de eu conseguir. Sabe? Porque, tipo, acho que mesmo que se o resto dos dias eu tivesse ficado dentro do hotel, só o fato de eu ter conseguido ir pra um lugar que eu não conhecia, pegado o Uber, ter feito o negócio do hotel, ter tomado banho, ter decidido por mim mesmo, sozinho, sair do hotel, ir pra um restaurante que eu não conhecia, andando a pé numa cidade que eu não conhecia, à noite. E depois, à noite, depois de ter bebido, ter ido num lugar que eu não sabia onde era e tá ali, sabe? Tipo, ter enfrentado tudo isso sozinho. É sobre vitórias, é sobre isso. Exato. Então, bateu uma emoção muito grande e eu chorava. Parabéns, amor, de verdade. Eu já te falei isso, mas eu fiquei com muito orgulho de você durante todo esse momento aí da viagem. Mas continue. Aí, beleza, chorei horrores e tal. Aí, na volta, eu tive a brilhante ideia de falar: já que eu tô nesse mood, eu tô viagem, caralho. Vou passar ali numa rua que ela me indicou, que tem várias baladas e bares. Vai que algum deles tá aberto. Passei, tava tudo fechado. E resultado, eu dei uma grande volta no quarteirão e eu tive que andar um pedaço gigante à noite, meio escuro. Então foi uma coisa que, assim, não aconselho eu ter feito. Não é recomendável, de fato. Mas, assim, andei daquele jeito que você sabe que eu ando quando eu tô com medo de assalto, que é que nem um tiro. E cheguei no hotel.
Ai, uma coisa, um ponto sobre estar sozinho, que eu percebi. Quando eu estou sozinho, uma das minhas maiores companhias é o cigarro. Eu fumei que nem a minha tia Sandra nessa viagem. Que nem um dragãozinho, assim. Quase de acender um no outro. Tava foda. Mas enfim. Aí, beleza. Isso foi a quinta-feira à noite. Aí na sexta, eu já tinha visto que ia ter uma balada que chamava The Lights. Que ia ter uma noite do pop. Falei, gosto de pop. Deve ser legal, vamos lá. Deve ser legal. Aí, durante o dia, eu não fiz muita coisa. Aí, não, mentira. Como eu não fiz muita coisa? Foi justamente o dia que eu fui pra praia. Falei, estou aqui, vou pra praia. Que é a sexta-feira, certo? Que é a sexta-feira. E aí, nossa, foi o dia que eu mais fiz coisa. Como assim? Não fiz nada. Aí, primeiro, fui comprar uma toalha de praia, porque eu realizei só lá que eu não tinha levado toalha. Também conhecida como canga. Não, toalha mesmo. Era uma toalha mesmo? Toalha mesmo. É que a gente não tem canga, né? Nem daria pra você ter levado. Não. A não ser que você tivesse comprado aqui antes de... Aí eu comprei, fui na rua de cima, porque aí é isso que eu ia falar. Por que eu não aconselho o lugar que eu fiquei, esse Ibis? Perto dele não tem quase nada de restaurante, não tem quase nada de barzinho, não tem quase nada de coisas pra fazer à noite. Pra você ter uma ideia, a única coisa que tinha próxima, aberta, que ficava aberta até umas 11 da noite, era um lugar de sorvete e açaí. Certo. Não tinha nada em volta, porque é uma rua comercial. Só que comercial, tipo, de roupa, loja de roupa, lavanderia, loja de costura. Não de coisas de entretenimento e não comida tinha e nada de entretenimento. Tira essas almofadas daí, você tá tão incomodado com elas? Não, tá tudo bem. Aí fui lá, comprei a toalha numa dessas lojas de roupa, que tinha várias lojas de roupa de praia. E aí desci pra praia, fui com meu livrinho do Rick, estava lendo o livro do Rick. Qual é o livro? O Primeiro Contato. Certo. Que é o livro do Rick sobre a chegada dos computadores no Brasil. Do Henrique Sampaio, no caso. Exato, tem que falar o nome completo, né? Henrique Sampaio, jornalista. Mas aí levei meu livrinho, levei fones, porque o Jogabilidade fez o favor pra mim, em homenagem à minha viagem, de lançar um Dash, que é o podcast deles sobre jogos, né? Que eles fazem, que eles dissecam jogos. Eles lançaram de Outer Wilds, que é um dos meus jogos preferidos da vida, e tinha duração de 10 horas. Que é? Chocado. Então foi ótimo, porque eu tive companhia. Mas aí fui pra praia. E aí, assim, gente... primeira coisa, o meu medo, lembra do meu medo de como que eu vou nadar, se eu tenho minhas coisas e tal? Foi um momento, mas aí eu vi que a praia tava bem vazia, porque era uma sexta-feira. Então tinha umas moças do meu lado. E aí eu falei, eu vi que elas eram pessoas normais, assim, elas pareciam confiáveis. Eu falei, tem como vocês darem uma olhadinha aqui nas minhas coisas pra mim? Enquanto eu vou tomar um banho, que a minha terapeuta me ensinou essa técnica. Essa gíria e essa técnica, que é o tomar um banho. E aí, beleza, ela fala, claro, vai lá e tal, tranquilo. Obviamente, eu fui de costas quase, né, olhando pra minha mesa o tempo todo, achando que alguém ia me roubar. Fiquei no mar 5 minutos, porque eu tava com medo de que alguém ia me roubar. E aí voltei, obviamente, ninguém nem mexeu na minha sacola, ninguém nem olhou na minha mesa. Mas, enfim, a gente fica com medo, né? Eu tava sozinho e tal. Vai que alguém rouba e eu fico sem meu celular, sem minha carteira, sem nada, sabe? Tô fudido. É normal. Mas, nossa, que mar gostoso. Não é gelado igual o mar daqui de São Paulo. Não é quente, mas é morno. Como eu falei com o meu professor de inglês, ele é mild. Mild milk. Ele é morninho, assim. Ele não é quente de ruim. Mas ele não é aquele mar que você entra e tipo, nossa, congelei inteiro. Não, é gostosinho, assim. Verde água, assim. Ai, que delícia. Maravilhoso, sério. Eu acho que é o mar mais bonito que eu já vi na minha vida, assim. Muito bonito mesmo. Aí depois da segunda vez eu já tava um pouco mais confiante. Aí pedi uma caipirinha. Outra coisa que eu fiz bastante nessa viagem pro bebê.
Aí pedi uma caipirinha, e aí eu fui pro mar de novo, fiquei um tempo lá. E aí esse pedaço do norte da cidade, que era onde eu tava, ele é interessante porque ele tem vários espigões que saem, porque Fortaleza era uma cidade, como o próprio nome já diz, uma fortaleza. Sim. Né? Então ela tem muitos espigões que saem da cidade pra dar uma quebrada nas ondas, porque tinha muito barco que ficava ali, então não podia ter muita onda, senão os barcos iam ficar todo cagados, né? E ficar batendo um barco no outro e tal. E aí, por conta dos espigões, dentro dessa parte norte da cidade, o mar não tem ondas muito fortes. As ondas são bem de boinha, assim. Olha que interessante. Então, dava pra ficar no mar de boa, não tem aquele monte de onda forte, você não fica naquele mar que você entra, que você sai, que você tá exausto, sabe? Eu saí, eu tava de boa ainda. E aí fui mais umas 3 vezes pro mar, assim, e fiquei lendo livro, fiquei ouvindo podcast, fiquei ouvindo música. Aí teve outro momento que eu me arrependi depois, que passou um moço vendendo uns vendedores, assim. Ele passou com umas lagostas tão bonitas. Ela era vermelha. A lagosta realmente... O camarão eu exagerei, mas a lagosta era quase do tamanho do pesto. Vai, do pesto não, mas do vovô, assim. Era mais ou menos do tamanho do camarão. Era gigantesca a lagosta. E aí eu falei, ai, nossa, eu nunca comi lagosta. Só que aí eu pensei, 3 coisas. Eu tô no começo da minha viagem. Vai que eu tenho uma intoxicação alimentar com esse troço. Pelo amor de Deus. Segundo, eu nem sei comer lagosta. Eu não sei se ele vai me dar ela aberta. Eu não sei se eu vou ter que quebrar ela e comer. Eu não sei como faz. Não sou uma criança rica, eu não fui educada. Eu sou uma criança do barreiro, eu não sei comer lagosta. Então eu não sabia nem se ele ia me dar de um jeito fácil de comer. E terceiro, sei lá, meio que a vergonha mesmo de não saber e perguntar, sabe? Como que come lagosta, moço? E aí eu não pedi. A gente não é cara de pau desse jeito. Não, Mas ela era lindíssima. Ela era, sério, era desse tamanho a lagosta, assim, maravilhosa. Fiquei com uma vontade, mas não comprei. Aí fiquei bebendo lá e tal. E aí depois fui almoçar num restaurantezinho ali perto, nada demais, assim. Não tinha nem lembro o nome do restaurante, porque não foi um dos que eu marquei. Mas era só um restaurante que tinha ali pertinho mesmo. Tava ali perto, você foi. Exato. Aí voltei pro hotel. Eu ia no Dragão do Mar, mas eu tava meio cansado da praia e tal. Eu preferi descansar um pouquinho, porque à noite eu ia sair pra ir justamente pro Delights. Explica pras pessoas o que é o Dragão do Mar. O Dragão do Mar, imagina uma mistura, e é literal uma mistura, tá? Imagina que você tá misturando arquiteturas. Então imagina que ele os prédios do Niemeyer do Ibirapuera, misturado com o Palácio das Artes em Belo Horizonte, misturado com o Centro Cultural São Paulo. Nossa. E é tipo um lugar gigantesco. Tipo, ele é meio que 4 quarteirões. Que são meio que unidos por essas pontes que passam por cima, que ligam o museu, na Biblioteca do Estado, no observatório, no cinema. Ele é meio que um complexo cultural. Sim. E aí na parte de baixo, que tem as ruas, tem umas baladas. Ah, que legal. Que eu não consegui ir, mas tem umas baladas que ficam ali embaixo. Só que tava em obras, então tinha muita coisa que tava fechada porque tava em obras. Então isso não foi tão legal assim. Mas aí eu falei, não vou lá hoje não, porque eu tava cansado e tava muito quente. Esse dia que tava 34 graus. Tanto que eu fui embora da praia nem porque eu tava tão cansado, assim. Mas eu fui embora da praia porque o sol tava queimando. Mas antes de ir embora da praia, eu acho que eu fiz a coisa... Talvez vai ser meio tosco falar isso, mas eu acho que eu fiz a coisa mais legal que eu fiz essa viagem toda, de enfrentar medos e tudo mais, que foi. Pra quem não sabe, além da minha ansiedade... eu tenho um cadinho de talassofobia. De o quê? Talassofobia. Que é isso? Que é o medo do mar. Você tem medo do mar? Não, calma. Vamos lá. Segue. Vamos em partes. Não é o medo do mar, do tipo, o medo da água. Nossa, que medo, água. É o medo do mar aberto. Ou da profundeza do mar.
Nossa, eu nunca imaginei, porque todas as vezes que a gente foi pra praia junto, você se refestelou no mar. Não, eu gosto da parte ali onde eu estou enxergando a praia. Mas um dos meus maiores medos, e eu já tive pesadelos com isso com uma certa frequência, porque é o meu medo de lugares abertos. É eu estar no mar e pra qualquer lugar que eu olho eu não vejo nada. Isso pra mim é pânico. Tanto que eu não consegui jogar o Subnáutica até o final por causa disso. O jogo estava me dando, tipo, reações físicas. Verdade. Que eu estava ficando desesperado. Verdade, você tinha comentado isso na época, eu tinha esquecido. E aí, eu fiz uma coisa que tem esses espigões que eu falei, e aí tem um deles que é o mais comprido de todos. Pelo menos o que eu vi que é o mais comprido perto de onde eu tava. E aí eu fui andando até o final dele. E ele deve ter, sem brincadeira, eu acho que tipo uns 2 quilômetros de extensão. Caralho. E aí eu fui andando. Não tinha ninguém. Que era uma sexta-feira de tarde. E aí eu fui até o final, que é o pier ali da praia de Iracema. Sentei do lado de fora do pier. E fiquei ali sentado, fumando meu cigarrinho. Fiz um vídeo mostrando o mar. Eu postei esses stories também. Aham. Que era tipo nada. A parte triste, eu queria muito ter tirado uma foto minha, que era eu assim e o mar atrás, porque não tinha nada, tipo, não dá pra você ver cidade na visão, é só uma linha de mar. Aham. Só que o celular, eu não tinha pau de selfie, eu não tinha nada dessas coisas. Verdade, tinha o mel aqui. Putz, podia ter levado, né? Pois é. Mas como eu não tinha pau de selfie, essas coisas, eu só podia pousar ele no chão. E aí não dava pra ver o mar atrás de mim. Mas até tirei uma foto, mas ficou meio tosca. Mas enfim, tirei uma foto. E aí disso que eu fui lá fui pro restaurante e voltei pro hotel. Aí descansei e tal. Isso já era umas 4 da tarde. Aí fui deitar. Aí sobre apps. Fiquei conversando com vários boys nos apps. Certo. Mas assim, é meio vibe São Paulo, assim. Nossa, que delícia, gato. Você é muito gostoso, não sei o que lá. Nossa. Aonde você tá? Não, tô aqui em casa, vem pra cá. E tipo, a pessoa tá a 12 quilômetros. Eu tipo, amigo, eu não vou pegar um Uber numa cidade que eu não conheço pra ir pra sua casa, pra transar por 10 minutos e voltar. 12 quilômetros. Não são 200 metros. São 12 quilômetros. É muito longe. Sabe? Justo. Eu não vou fazer isso. E assim, não existem versáteis, basicamente, em Fortaleza. A galera do app 1000% ativão, vou te furar igual uma broca, que eu não sou muito dessa energia, não gosto, porque não sou dessa energia, enfim. Ou 300% passivo, não encosta no meu pinto. Se encostar no meu pinto, eu dou um tapa e saio correndo, gritando. E é tipo... porra, galera, tem um meio termo aí, sabe? Tem uma zona cinza interessante. Notem aí as dicas, hein? Aí, beleza. Aí, à noite, saí, fui pro centro da cidade de Uber. Fui no Garagem Burger, que era um lugar que a minha psicóloga também indicou. Nada demais, assim. É uma hamburgueria com temática de carro. Não é qualquer coisa. Uhum. Mas é a parte onde estavam os jovens, porque é o bairro universitário. Como era uma sexta-feira à noite. Aí fui lá e tal, fiquei lá, bebi um pouquinho. E aí fui pro tal do Delights. O que é o Delights? Imagina ali o fumódromo da Brutus. Da Casa da Luz. Pra quem não conhece, é tipo uma área aberta. Uma área aberta nos fundos de uma casa. Isso. E aí imagina que botaram uma tenda. Certo. Em cima desse lugar. E tem um DJ no meio dessa tenda. É isso, Delights. Olha só. Não tem nem a parte da casa, é só isso mesmo, Delights. E aí tocou umas musiquinhas legais e tal. Umas coisas meio mais moderninhas, umas Charlie. Umas Chaperone. Olha só. Mas a galera era muito jovem. Tá. Muito jovem. Jovem do tipo, Totó seria velho naquela festa. Nossa senhora. Exato. E aí foi me dando uma preguiça, porque tá aquele tipo de festa de geração Z que ninguém beija na boca. Sabe? Ninguém... Tá todo mundo lá pra fazer carão. Não tá lá pra se divertir. Certo. Nem dançando. Tinha uma garota
que eu não sei se ela era sapatão, enfim, não sei o que ela era. Mas tinha uma garota que ela estava completamente translocada de bêbada e ela estava dançando, se divertindo muito. E ela caiu 2 vezes no chão, inclusive. Amo. Tirando ela, o resto da festa tava lá. Assim, tinha uma galerinha e tal. Estavam existindo ali, tinha uma galerinha dançando, mas quem tava dançando tava meio que dançando no seu grupinho, não tinha muito uma interação entre grupinhos. Certo. Falei, que saco. E aí algumas pessoas que conversaram comigo nos apps tinham me dado a sugestão de ir no Bar Urso, entre muitas aspas, de Fortaleza, que é o Toca do Javali. Toca do Javali. Que só funciona na sexta-feira. Anotem aí. Anotem essa dica. Só funciona na sexta-feira. Só que assim, uma coisa sobre Fortaleza, outra diquinha. Ao contrário de São Paulo, que é uma cidade muito gigantesca, com muita gente, Fortaleza não tem tanta gente assim. Tem muita gente, é uma cidade bem grande. Sim. Mas não é São Paulo. Então, não tem rolês tão segregados assim. Então, tipo, não tem uma Barbie, que é uma festa para homens gays, gordos, que gostam de pop. Assim como você tem a Ursound, que é uma festa para homens gays, gordos, um pouco mais velhos. E não vai ter na mesma noite, sei lá, uma festa na Zig Duplex para jovens, muitos jovens drogados. A louca, né? Uma Rebobinites e uma outra coisa. Não tem tanta opção assim. Então, assim, como não tem rolês, como não tem tanta gente, os rolês não são tão segregados. Se você frequenta a Zig, me desculpa, eu tô só reproduzindo o meme aqui. Então, assim, esse Toca do Javali me venderam como um bar que vai ursos, mas ele não é um lugar de ursos, porque tem de todo mundo lá. Muitas mulheres hétero e sapatão, muita galera hétero no geral, assim, que tava lá só se divertindo e tal. A união total. União total. E o que é o Toca do Javali? Ele é logo do lado, assim, do The Lights. Novamente, vou usar o exemplo a Casa da Luz. Imagina a Casa da Luz, só que muito maior. Maior? Muito maior. Passa. E assim, é uma casa inteira. O primeiro andar e o segundo andar. O segundo andar é tipo uma laje. Então, em cima do primeiro andar inteiro, é um lugar inteiro. Não tem DJ lá em cima, mas você consegue ouvir a música. E tem cadeira pra sentar, tem uns banheiros e tal. Pode fumar, porque é meio que aberto, tem vários pedaços abertos. E é tudo destruído. Isso é uma coisa que eu também reparei da estética de Fortaleza. Todos os lugares que são mais hype, é tudo detonado. Tipo, tudo a Casa da Luz, assim. Ai, o chique é ser detonado. O banheiro não tem várias telhas, mas isso que dá o charme. Ok. É um lugar todo detonado. E aí eu amei que, assim, é bem aquele lugar que tem... Sabe aquele vídeo que virou meme daquele cara que parecia o presidente da CBF dançando de shortinho num boteco com uma garrafa de 600 e ele servindo no copo? É aquela energia misturado com uma energia Barbie, misturado com uma energia Ursound, misturado com uma energia DL em BH. Então, tipo, é muitas baladas ao mesmo tempo no mesmo lugar, sabe? E a vibe era muito legal. E uma coisa que eu achei muito curioso sobre a música. A balada funciona assim. Até um certo horário estava tocando pop, tribal, de vez em quando misturava uns tribal, mas era, num geral, pop. Bateu um horário que eu não sei qual foi, porque eu tava já muito louco, eu já tinha tomado umas 6 caipirinhas, umas 5 cervejas, eu já tava muito louco. Bateu um certo horário, começou o axé. Amo. E assim, só os axézão. O Tatá, ele gostou, Tututu, ele adorou, e muito mais dura, tá. E todo mundo dançando. Tava uma vibe muito gostosa, porque tava todo mundo dançando. Pega uma latinha, bate mais na outra. E, tipo, só grandes clássicos do axé, antigo e novo. Tocou Ivete, com música nova, tocou música antiga. E aí bateu uma outra hora, que eu também não sei que hora que foi, começou funk. E aí, era assim, era um monolito musical. Não tinha aquela coisa de ficar uma transição suave. Era tipo, acabou a última música de axé, vai começar o funk.
Eu acho que deve ser troca de DJ, talvez. Talvez. Mas eu achei muito prático isso, porque rolava um revezamento na pista. Então no pop, por exemplo, eu tava na pista. Na hora que começou o axé, eu até fiquei um tempo, mas eu não fiquei tanto. Só que assim, era aquela coisa, começou o axé, a galera do pop saiu da pista, entrou a galera do axé, e aí foi. Na hora que terminou o axé e começou o funk, a galera do axé saiu da pista e entrou a galera do funk. Algumas pessoas, obviamente, ficavam. Sim. Mas eu achei muito interessante esse revezamento musical, porque ele permitia essas coisas. Sim. E aí eu tava achando que era uma festa normal, assim, via pessoas se pegando, beijando ali e ali. Eu beijei uns carinha e tal. Inclusive beijei um carinha que ele era muito fofo, mas ele era muito chato. Porque eu tava fumando quando ele chegou. Eu estava fumando. Aí ele chegou, não sei o que lá, começou a dar em cima e tal. Eu falei, posso te dar um beijo? Pode. Aí beleza, beijei ele. Ele, você devia largar isso, você não precisa disso. Aí eu falei, do que, meu anjo? Ele, de cigarro. Eu falei, mas eu fumo, né? Então assim, você que veio. Aí beleza, aí ele ficou, aí me beijou de novo. Aí me beijou de novo. Aí na hora que a terceira vez que ele me beijou, que ele virou pra mim e falou assim, nossa, é porque eu te beijo só vem a nicotina. Eu falei, bom, então não beija mais, né? Que saco, sabe? Simples assim. Um beijo pra você, que se você for nosso ouvinte, né? Não, mas... poxa, eu achei muito chato. Que Imagina. Assim, beleza, você não gosta, você tá completamente no seu direito. Eu também acho... Eu sou fumante, mas eu acho um hábito nojento mesmo. Dito isso, eu sou fumante. E eu não vou mudar isso porque um boy numa balada me falou, nossa, não gostei porque tô beijando um cinzeiro. Bom, meu anjo, então segue a sua vida, sabe? Mas enfim. Aí beijei uns outros carinhos e tal. Mas até então, tava tudo normal. Uma balada parecia o Moore Sound. Até aí. Certo. De repente, eu fui lá pra cima fumar, de novo. Tinha um janelão, porque lá era quente pra um cacete, né? Tudo em Fortaleza é quente. E eu fiquei na frente de uma janela, basicamente tomando o vento da chuva que tava vindo, porque foi quando choveu a primeira vez. E aí eu olho pro lado enquanto eu estou fumando lá com a minha cervejinha e tem dois moços se pegando, um deles com o pilolo ali pra fora. Olha só. Eu falei, menino, olha só que pode essas coisas. Tá bom. Mas de começo eu falei, deve ser só uma galera que se empolgou, né? Deve estar bêbado. Quando eu comecei a ver esses casaizinhos em vários cantos do mesmo jeito, eu falei, menina, aqui pode, olha só que loucura. É tipo um dark room. O andar de cima é meio que um dark room, assim, lá tudo pode. Pelo que eu entendi. Que loucura. E aí me peguei com outro carinha lá, muito fofinho. Depois eu descobri que ele é meio alfândega de Fortaleza, mas tá tudo bem. Alfândega? O que isso quer dizer? É o conceito da gay que toda vez que as pessoas chegam na cidade, uma pessoa nova visita a cidade, ela pega a pessoa. São as gays que tem que carimbar o passaporte das pessoas que chegam na cidade, sabe? Entendi, que loucura. Foda-se, caguei. Mas enfim, foi muito divertido a Toca do Javali, foi bem gostoso. E aí voltei pro hotel e tal, dormi horrores. Certo. Aí no sábado eu fui no Aconchego, que é um restaurante bem gostosinho, assim. Assim, ele é mais bonito e tem uns pratos muito bonitos do que gostoso. Eu achei tudo um pouco sem gosto. Certo. Tipo, eu comi um dadinho de tapioca com siri, que na teoria parecia uma coisa deliciosa. Não tinha muito sabor. Nossa. E aí depois eu pedi um prato de peixe com um arroz, meio um risoto, assim. Tinha um monte de flores no prato, era um prato lindo. Tava cheirosíssimo. Mas também não tinha muito sabor de nada. Todo tinha gosto meio de água, assim, sabe? Não tava muito bem temperado. Certo. Mas, assim, é interessante. Tem muitos pratos, outros pareciam... Depois eu fiquei pensando, putz, eu devia ter pedido outros. E lá, os drinks são maravilhosos. Eu tomei 3 drinks diferentes, os 3 eram perfeitos. E aí, de lá, eu tomei a péssima decisão de ir numa sauna. Porque eu falei, queria ver como é uma sauna daqui. E aí eu fui numa sauna lá que ela é 24 horas, que ela chama Romeu. E assim, gente, pior decisão que eu tomei na minha vida. Porque, novamente, é tipo a Chili Peppers, só que mais detonada.
Todas as coisas que eu descrevo de Fortaleza é tipo tal lugar, só que mais detonado. Nossa, mas um lugar decadente, triste. E aí eu cheguei lá durante o dia. E assim, se você me fala que a sauna é 24 horas... Anotem aí, sauna Romeu. Eu vou esperar que ela é 24 horas. E aí eu queria entrar na sauna, para pegar uma sauna. Ambas as saunas, a seca e a vapor, estavam desligadas. Certo. E eu fiquei com vergonha de pedir pra ligar. E aí eu... Mas será que era uma mera questão de pedir pra ligar? Ah, não sei, porque depois de um tempo eles ligaram. Aí eu fiquei um pouquinho lá. Tá. Mas, um povo fazendo carão, um povo magro. Eu falei, que saco, o que eu vim fazer essa porcaria? Perdi minha tarde, deveria ter ido pra praia. Pensei comigo. Justo. Mas, por que eu não fui pra praia? Porque o Chico, que é um cara que eu conheci no Instagram, ele já tinha me chamado no dia seguinte pra ir pra praia com o namorado dele e um amigo dele. Então eu falei, não vou pra praia 3 dias seguidos. Que aí seria domingo, né? Isso. Não vou pra praia 3 dias seguidos. E tava chovendo também no sábado, pelo que você me falou. No sábado tava chovendo. Então eu falei, não animei muito não. Aí, beleza, saí da sauna, fiquei tipo 30 minutos lá. Saí da sauna e voltei pro hotel. Aí quando eu cheguei no hotel, foi quando eu reparei o lance que eu comentei de que não tinha nada perto do hotel. Isso foi meio ruim, porque assim, eu só queria comer num lugar e tal, fazer um lanchinho da tarde, sabe? Tomar um café. E não tinha nada perto. Eu tive que andar. Pra comprar cigarro, eu tive que andar, tipo, uns 3 quilômetros pra conseguir achar um lugar pra comprar cigarro. Gente. E aí eu já tava meio irritado e eu tava cansado. E aí foi onde bateu o cansaço da viagem. Porque eu já tava desde sexta-feira, né? Eu já tava mais de uma semana, todo dia, club, another club, bar, another drink e tal. Eu tava bebendo. Que é isso? É Lady Gaga, é Lady né? Gaga. Então eu tava, tipo, muito cansado, muito cansado. E aí eu falei, quer saber? Aí eu procurei uns lugares pra ir, uns boys até me chamaram pra uns lugares, mas... eram umas coisas tipo, ia ter um show de uma tal de Clementão lá, que aparentemente é uma DJ muito famosa. Já ouvi falar dela, porque acho que ela foi num Wanda. De música eletrônica, ela é DJ e tal. Mas eu não gosto de música eletrônica. E assim, enfrentar mais uma noite insalubre pra ir ouvir música que eu não gosto, só porque eu tenho que sair, sabe? Falei, quer saber? Vou ficar no hotel. E aí fiquei no hotel, me senti um pouquinho culpado, confesso. Eu sei como é. Mas é aquilo que eu te falei no dia que a gente tava conversando. Férias é pra descansar. Sim. Também, né? Eu decidi me respeitar, porque assim, se eu saísse, ia ser pra encontrar algum boy que eu não tava tão afim de pegar, porque nenhum boy me chamou, tipo, nossa, meu Deus, que incrível esse boy. O único que me chamou atenção, ele não queria, porque ele mora longe, ele tá cansado. Tá bom. Então, assim, não tinha nenhum boy que eu queria sair pra encontrar muito. Não tinha nenhum lugar que ia ter uma festa incrível. Ia ter a festa mais interessante ia ser uma noite das 1000 Kylies e 1000 Madonnas. Mas eu fiquei pensando, eu quero sair do hotel no meio da chuva pra ouvir Kylie e Madonna a noite toda. Nossa, tava chovendo ainda por cima. Ai, não. Sabe? Não. Aí eu fiquei no hotel, tomei meu banho, dormi pelado no ar-condicionado, é maravilhoso. Gente, melhor coisa, lá fora, 37 graus. Entrei dentro, que tinha isso, né? Que era, eu tava na rua, lá eu descia pra fumar meu cigarro, 37 graus. Aí eu entrava dentro do hall do hotel, ar-condicionado torando, tipo uns 20 graus. Entrava dentro do elevador, não tinha ar-condicionado, e no corredor do hotel não tinha ar-condicionado. 37 graus de novo. Entrava dentro do quarto, 20 graus de novo. Eu não sei como que eu não fiquei doente. Porque isso é uma coisa bizarra também de Fortaleza, que eu demorei um tempo pra me acostumar. Todas as lojas parecem que estão fechadas. Por quê? Porque as lojas são com a porta fechada por causa do ar-condicionado. É verdade. Então tem muito aquela coisa de estar a plaquinha de aberto. Que é uma coisa que aqui em São Paulo não é tão comum. Não. Se a loja está aberta, a porta está aberta. Sim. Né? Mas enfim. Aí, a melhor coisa que eu fiz era chegar no quarto, tomar meu banho quente. Sim, eu gosto de tomar banho quente. Ligava o ar-condicionado em 20. Ficava nua,
e deitava debaixo da coberta do hotel. Sim, é muito gostoso. É muito gostoso. E aí fiquei assistindo Doctor Who, assisti o finale de Doctor Who, que ninguém gostou, né, e tal. Depois a gente pode comentar no próximo episódio. Assisti, acho que Drag Race, enfim, assisti umas coisas que tinha que assistir. E dormi cedo, fui dormir bem cedo, bem cedo. Aí domingo acordei, tomei café no próprio hotel mesmo e fui pra praia encontrar com o Chico, o Davi e o Maurício, amigo deles. E nossa, foi muito gostoso, porque eu fui numa praia diferente, fui na Praia do Futuro. Sim. Beach of the Future. Foi encontrar o Wagner Moura e o Jesuíta Barbosa. Exato. E aí eu reparei uma coisa engraçada. Não sei se é uma fanfic da minha cabeça, preciso ler mais sobre isso, ou ouvintes que sejam de Fortaleza, Alex, por exemplo, mandem e-mail pra ver se é isso mesmo. Mas eu senti que essa parte leste da cidade de Fortaleza, diferente do resto, que é a parte mais antiga, é uma parte muito nova da cidade, porque eu acho que até um certo tempo atrás ela era meio que uma área industrial / portuária, porque o porto fica ali no norte da cidade, na ponta da cidade, né? E essa parte da Praia do Futuro não tem muita coisa. Tipo, você vê que tem pouco prédio, tá construindo muitos prédios agora, muito empreendimento imobiliário e tal, mas não tem muita coisa. E lá o mar é bem mais revolto, porque não tem os espigões. Mas aí fui lá na praia, aí a minha psicóloga tinha me indicado o Orbita Blue. Mas aí todo mundo de Fortaleza me falou que o Orbita Blue é o lugar das padrão. As padrão que usa pó e tá todo cheio de botox na cara, certo, que faz cirurgia pra ficar com um quadril gigante, todas as operadas. Certo. E aí do lado tem o Cabumba, que é uma mais pros ursos e tudo mais. Tanto que, fun fact, pra quem segue aí o Ursinho Pé, que é um produtor de conteúdo adulto muito famoso aí da internet, ele já gravou, ele, né, um homem dos banheiros, e ele gravou um conteúdo no banheiro desse Cabumba. Olha só. Quando eu entrei no banheiro pra fazer xixi, eu falei, gente, eu conheço esse lugar. Eu já vi um conteúdo sendo feito aqui, olha só que loucura. E aí é umas barracas bem mais modernas do que da Praia de Iracema, que eu tinha ido na sexta. Porque é tipo, não é tipo uma barraquinha com aqueles ferros, guarda-sol, sabe aquela bosta? É tipo um tronco de madeira de verdade, assim, grosso no chão, com um tetinho meio que de sapê, assim. Olha. E aí todas são numeradas, então você sabe qual é o número da sua barraca que a pessoa que você vai encontrar está. Super bonitinho assim e tal. Só que aí, como eu vi que o mar né, eles me falaram, o mar é muito revolto e a maré muda bastante, elas são bem afastadas do mar. Você tem que andar um pedaço bom assim da barraca até chegar no mar. Mas foi ótimo, ficar uma tarde toda bebendo cerveja, depois bebendo cachaça, conversando sobre a vida. Que gostoso. Nossa, foi muito gostoso. E acho que foi muito legal porque assim, é aquilo que eu falei, eu tenho uma dificuldade de me abrir com pessoas, de eu puxar. Então foi muito legal que o Chico veio atrás de mim, ele falou, que legal que você tá aqui, eu sigo você e o Luiz, que ele assiste eu e o Luiz dançando, ele sempre comenta legal. E curte e tal. E aí ele falou, já que você tá aqui, vamos sair comigo. Então ele que me puxou. Então eu me senti muito mais confortável, porque se ele tá me chamando, significa que ele me quer lá. Claro. Então eu não preciso ficar com as minhas neuras de sempre. Então foi muito gostoso, assim. Um amigo dele é uma pessoa maravilhosa, o Maurício. Amei ele. É magro, mas é maravilhoso. Nossa, amor, que era uma piada que a gente tava fazendo lá na hora, porque a gente tava falando sobre coisas de urso e tal. Tá. E a gente falou, Maurício, você mesmo magro, a gente ama muito você. Mas muita gente boa, eles, assim, ele e o Davi, uns amorzinhos e tal. Aí ficamos o dia todo na praia, fui nadar um pouquinho no mar. Só que o mar é bem mais forte, realmente. Aí eu não fiquei tanto tempo no mar, porque não queria ficar tão cansado. Uhum. E aí ficamos lá o dia todo. E depois à noite, quando a gente saiu da praia, eles me levaram pra comer podrão no centro de Fortaleza. Uhum. Então fui nos restaurantes super chiques, mas também fui no podrão. Eu sou uma mulher do povo.
Claro. O que eu amei, eu fui num lugar que eles faziam x-tudo, sanduíches assim, normal, mas o pão era como se fosse um wrap. Só que não era um wrap, porque ele não era plano. Ele era quase como se fosse uma tapioca, talvez. Não era uma tapioca. Mas imagina um pão sírio. Certo. Era tipo num pão sírio, dobrado. Olha. O hambúrguer, assim. Eu achei bem curioso. Mas achei gostoso. Achei interessante a ideia. O único ruim de comer é que é muito quente. Porque como eles botaram na chapa, o negócio é muito quente pra você segurar. Então era meio difícil. Mas, enfim. Tá. Aí de lá deu uns beijinhos no Chico, deu uns beijinhos no namorado dele. Etc. E por aí vai. Por aí vai. E aí voltei pro hotel. E aí falei, vou arrumar minha mala e tudo mais. Mas eu falei, não. Amanhã eu tenho até às 11 da manhã pra poder arrumar. E aí, assim, eu tinha até um tempo considerável. E eu tinha pensado em ir na praia no dia seguinte, de manhã. Mas eu tava cansado. Como eu falei, tipo, foi uma semana cansativa, sabe? Falei, não, vou deixar pra fazer minha mala amanhã de manhã. Aí dormi gostosinho, acordei tranquilo, tomei café no hotel. Aí até pensei, tem 1 horinha, em 1 hora eu consegui ir pra praia, mas eu falei, 1 hora? E aí eu vou correndo, e aí eu vou voltar, vai estar tudo molhado, sunga, toalha. Não vai dar pra aproveitar direito. Aí no fim das contas acabei não indo pra praia, fiz minha malinha, arrumei tudo. E aí fui pro aeroporto. Aí tomei um chá de cadeira no aeroporto, né? Porque cheguei lá muito cedo e tal. Meu voo era só às 2. Mas pelo menos era direto pra BH. Aí cheguei em BH. O voo também foi super tranquilo. O avião tava bem vazio, porque eu tava voando numa segunda-feira de tarde, né? Então tava bem tranquilo. Aí cheguei em BH. Fiquei enrolando, porque não tinha muito o que fazer em BH. Basicamente eu cheguei na rodoviária, já era tipo umas 7h30 quase. E o meu ônibus era às 10. E eu só conseguia mudar o ônibus para as 8 se eu tivesse chegado às 6, porque precisa de 2 horas de antecedência. Não sabia disso. Então eu não conseguia adiantar o meu ônibus, não dava tempo de fazer nada. Falei, fica aqui na rodoviária. E aí fiquei lá do lado de fora da rodoviária. E aí foi a terceira crise de choro da viagem. Porque acho que bateu a realização de tudo que eu fiz e tudo. E eu chorava de soluçar, assim. E aí e foi pensando em tudo, sabe? Pensando nas coisas do meu pai. E meio que expurgando essa culpa que eu tava sentindo dessa raiva dele, que eu tava sentindo dele. Chorando por conta do meu irmão, porque aparentemente, finalmente, ele arrumou um lugar pra morar. E vai sair da casa da minha mãe, e eles vão parar de brigar. E aí chorei porque o vovô tá bem, você tá bem, tá melhorando, sabe, aos poucos. Eu não comentei, mas essa viagem toda eu fiz tomando os remédios novos. E eu tô sentindo que eles estão fazendo efeito. E finalmente eu percebi que eu passei uns 2 dias sem lembrar daquela pessoa. Coisas. E aí foi muito catártico, assim. E aí eu chorei. Eu devo ter ficado umas 2 horas chorando. chorando muito, assim. Mas aí eu, tipo... tranquilo. Aí teve um último susto, que foi... Quando eu fui tentar trocar minha passagem, o moço imprimiu minha passagem. E aí eu guardei na carteira, porque eu tinha do celular. Só que a do celular que eu peguei... Sei lá o que deu na minha cabeça. Eu peguei uma passagem de 2024. Nossa. Exato. Que bizarro. E aí, quando eu fui descer, a moça... Eu mostrei a do celular. Aí a moça olhou e falou assim, não, o seu ônibus é às 10h30. Aí eu falei, às 10h30? Meu ônibus é às 10. Ela falou, não, é que tá falando que é às 10h30. Eu falei, tá, beleza. Aí, fiquei lá esperando. Quando deu 10, eu desci pra pegar o ônibus das 10h30. E aí, mostrei pro motorista do ônibus e tal. Ele falou, não tá lendo a sua passagem. Eu falei, ué. Aí na hora que ele olhou com calma, ele falou, não, essa passagem aqui tá falando que era de 2024. Eu falei, ih, caralho, deixa eu pegar a outra, a impressa. Porque na minha cabeça,
Nem tinha percebido isso. Quando eu peguei a passagem impressa, era das 10 mesmo. Então, teoricamente, eu perdi o meu ônibus. Eu falei, puta que me pariu. Aí eu falei pro cara, moço, eu fiz uma confusão. Eu achei que era outro horário. E aí eu mostrei pra moça lá em cima. Ela não sabia, ela não viu que era de 2024 a passagem também, porque eu não tinha visto. Eu tô vendo essa história pela primeira vez. Tô passado aqui. E aí eu falei, puta que pariu, o que eu vou fazer? Aí eu quero ir embora pra minha casa, eu quero meus gatos, eu quero meu marido, eu não aguento mais. E aí eu falei pra ele, ele falou, não, calma, o ônibus tá vazio. Eu acho que vai ter lugar pra você ir, tranquilo. Deixa eu só avisar lá em cima. Eles avisaram lá em cima, viram e tal, viu que era o mesmo valor, a passagem, não ia ter que inteirar nada. E aí deixaram eu subir no ônibus. Nossa, eu não fazia ideia disso. E aí eu subi e ainda voltei sozinho. E eu tava tão cansado, mas tão exausto. Sozinho no banco, né? Não tinha ninguém no banco. Que eu entrei no ônibus, antes de chegar em Betim, eu já estava morto. E eu só acordei na rodoviária de São Paulo. Eu só apaguei, total. Porque eu tava muito cansado, muito cansado. Aí cheguei na rodoviária, peguei o metrô lotado e cheguei pra vocês, meus amores da minha vida. Sim. Mas novamente, como eu falei agora no meio em algum momento, parabéns. Tô muito orgulhoso e muito feliz principalmente de ver. Eu não comentei isso com você até agora. Não porque eu tava aguardando pra esse momento, mas é porque eu tive simplesmente uma semana do cão. Eu mal tive tempo de conversar com o Telo durante essa semana, porque eu só trabalhei, basicamente. Não sei se as pessoas notaram, conseguiram me ouvir bocejando, mas a gente tá gravando sexta de noite, que a gente vai ter um fim de semana meio cheio. Não sei se as pessoas me ouviram bocejando, mas é porque eu tô... Nunca estive tão exausto na minha vida como eu tô hoje. Então tô bocejando aqui loucamente e eu mal tive tempo de conversar com o Telo. Desde que ele chegou de viagem. Mas não só estou orgulhoso, como estou muito feliz de ver que você é outra pessoa depois que você chegou de viagem. Sim. Você tá completamente diferente de quando você saiu daqui. Sim. Até o seu tom de voz tá melhor. Ouvintes, inclusive, vão poder dizer isso, porque geralmente só ouvem a sua voz de fato, né? É uma transformação assim impressionante. Então eu tô muito feliz principalmente por conta disso. Sim. Por ver como você melhorou nessas últimas 2 semanas. Sim. Não, eu realmente tava precisando, assim. Eu acho que foi bom meio que depender só de mim e depender da minha companhia e ter que me divertir só com a minha companhia. Obviamente, assim, vou ser bem honesto, usei muita muleta, assim, ouvi muito podcast, inclusive podcasts de conforto, vários dashes antigos. Mas isso não é problema nenhum. É que eu queria muito às vezes, porque eu sinto isso, eu já conversei isso muito com a Larissa, que muitos momentos que eu tô sozinho, às vezes, eu escuto podcasts de conforto, que é podcasts, às vezes, sobre assuntos que eu gosto, mas que eu já ouvi 50 vezes aquele mesmo programa. Ou músicas que eu escuto o mesmo álbum desde 2011, que são álbuns e podcasts e momentos que me levam pra um lugar de calma da minha cabeça. Super normal. Mas é que eu sei que eu uso isso pra não ter que pensar em outras coisas. Super normal também. Mas é que às vezes é bom pensar. Não, nem sempre. Mas assim, de qualquer forma, eu fico muito feliz. Eu acho que você se culpa demais por fazer coisas que fazem bem pra você. Pronto, falei. Talvez. Mas foi muito bom, assim, passar esse tempo sozinho. Foi muito engraçado a minha mãe achando que a gente tava terminando o casamento. Ai, mentira que teve isso. Teve. Porque ela, mas você tá falando que você vai viajar sozinho? Por quê? Eu falei, não, mãe, porque... E eu fui muito aberto, como eu falei, eu tava sendo muito aberto sobre a ansiedade e sobre a depressão. E eu fui aberto com a minha mãe e com meu pai sobre isso, que é uma coisa que eu nunca fui. Falei, sim, eu estou com depressão, estou com, aparentemente, pelo andar da carruagem, eu vou ter que pagar lá aquele diagnóstico caríssimo, mas pelo andar da carruagem eu tenho TAG mesmo.
E é uma coisa que eu vou ter que lidar, aprender a lidar na vida. Está ajudando muito a terapia, mas agora eu vou começar remédios. E eu quero fazer essa viagem, porque eu acho que vai me ajudar a controlar o TAG. Pra quem não sabe, TAG é transtorno de ansiedade generalizada. Uhum. E eu fui muito aberto com os dois, assim. E aí, quando eu falei pra minha mãe, eu falei, não, mãe, porque eu preciso de um tempo sozinho, um tempo pra pensar em mim, sabe? Pra valorizar eu comigo mesmo. Ficar um pouco sozinho. Preciso de um tempo pra mim, assim. Faz muito tempo que eu não tenho um tempo em que eu não penso em ninguém. Eu só penso em mim, sabe? Eu precisava um pouco desse momento egoísta, entre muitas aspas, mas do tipo, eu não vou pensar no carbonara, eu não vou pensar em você, eu não vou pensar no pesto, eu não vou pensar na minha mãe, eu não vou pensar nos meus irmãos, no meu pai, eu não vou pensar no meu trabalho, eu vou pensar em mim. Foda-se todo mundo, eu vou pensar em mim. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. Sim. Uhum. Então eu falei, eu precisava fazer isso. Aí minha mãe, mas tá tudo bem entre você e o Rodrigo. Eu falei, tá, por quê? Mas é normal também. Ela falou, que você tá falando que você precisa de um tempo sozinho e tal, só pra saber se tá tudo bem. Eu falei, não, mãe, tá tudo bem. É que muita gente ainda tem essa ideia de que casais têm que estar juntos o tempo todo, fazer todos juntos. Uhum. Teve alguém que eu comentei, quem que foi? Não sei, eu comentei com alguém, conversei com alguém sobre o fato de você ter ido viajar sozinho. A pessoa falou, mas por que você não foi junto? Eu não lembro quem foi. Nossa, não lembro mesmo, mas foi muito isso. Tipo, você não foi junto por quê? Eu falei, porque primeiro que eu não tô de férias. Até poderia viajar não estando de férias, porque eu trabalho remoto, mas não gosto. Segundo, porque a viagem não é minha, a viagem é dele. Não era uma viagem nossa. Uhum. E acho que a pessoa ficou meio sem entender, assim, sabe? Uhum. Mas acho que é normal. É. Pra muita gente é esquisito casais que fazem coisas separadamente, assim. Uhum. Enfim. Sim. Mas foi muito bom, assim. Já quero planejar uma próxima. Não sei pra quando. Mas me fez bem. Eu acho que eu preciso fazer mais isso, assim, sabe? Tirar um momento pra pensar só em mim, assim. Sim. Sabe? E assim, amor, isso não precisa nem ser só em viagens. Sim, sim. Você pode, tipo, tirar um fim de semana pra sair, fazer alguma coisa sozinho, só você. Sim. Eu tive experiências bem interessantes até enquanto você tava fora. Mas é que eu sou muito bicho do mato, então mesmo estando na minha cidade, rodeado de pessoas que eu conheço, teve muita coisa que eu fiz sozinho, porque, tipo, decidi em cima da hora. Uhum. Ou comi bola, ou às vezes até fiquei meio com vergonha de chamar alguém. Vamos fazer tal coisa? Tipo, agora, assim, do nada. Bater a vergonhinha, assim. Tô com vergonha. Não sei explicar. Eu vou falar bem rapidinho, assim, porque eu não fiz nada demais também, e o episódio já tá muito longo. Mas no primeiro final de semana que você viajou, foi o final de semana que aqui em São Paulo teve o C6 Fest. Verdade. Me bateu um pouquinho de FOMO, porque parece que foi muito legal o festival. Mas é aí que tá, né? Eu faço coisas e reajo a coisas, às vezes, de uma forma que eu não sei explicar. Enfim, teve o C6 Fest. Eu nem sei o que tinha. Eu sei que tinha o Air e tinha o Gossip. Tinha Air, Gossip, Wilco, Nile Rodgers, Perfume Genius, Pretenders. Eu quero dizer que teve English Grammar também, mas eu não tenho certeza. Enfim, teve várias coisas bem legais, assim. O C6 é o novo Teen Festival, que era o novo Free Jazz, né? é essa linha, assim. E tinha muita gente aqui em São Paulo, tal, não sei o que, beleza. Mas aí o que eu fiz? No sábado, na verdade, a gente tinha comprado ingressos há um tempo atrás para a exposição do Andy Warhol, que tá tendo na FAAP. Só que o Telo Cabeção resolveu viajar bem nesse final de semana que eu tinha comprado os ingressos. Então eu chamei minha amiga Inês pra ir comigo, né? Dei o ingresso pra ela. E aí nós fomos, vimos a exposição, tá muito incrível. Recomendo pra quem é de São Paulo ou vier pra São Paulo, inclua a exposição do Andy Warhol no seu roteiro. Tem acho que mais de 600 obras originais,
Tem pinturas, tem serigrafias, tem polaroid, tem vídeo, tem embalagens, né? Tudo aquilo que ele fazia. Uma curadoria bem legal. Tem as coisas básicas, né? De sempre, o Elvis, a Marilyn. Tinha Candy. A Candy. Tinha bastante coisa bem clichê, né? Campbell Soup, essas coisas. E tinha coisas que eu nunca imaginei que ele tivesse feito, tipo, retratos que eu nunca imaginei que ele tinha feito de pessoas que eu não imaginava que ele tinha fotografado. Então, é uma exposição muito, muito legal. Aí, depois saímos da exposição, fomos tomar um café. E, além do C6, estava rolando virada cultural. Nesse final de semana em São Paulo. Tinha muita coisa acontecendo. Mas eu não fiz nenhuma das duas coisas, porque depois que a gente saiu da exposição, tomamos nosso café, eu fui pro centro, só que eu fui pra Vieira de Carvalho. Que está morta. Que está morta, mas estava muito cheia por conta da virada. Em algum momento no meio da tarde eu comentei com um amigo meu, perguntei se ele ia pra lá e comentei que estava indo e tal, a gente se encontrou. Daí a gente ficou lá, tal, se pegou um pouquinho. E aí depois o Wes, que é um amigo nosso, ele tinha ido no C6 e depois ele ia na Zig, a Zigona, né? A Zig grande da Barra Funda, porque ia ter um after, né? E o pessoal do Gossip ia discotecar. Menos a Beth Dito. Gossip minus Beth Dito, né? E aí ele me deu um ingresso. Um amigo dele desistiu no meio do caminho, ele me deu um ingresso. Falei, tá, já me avisa quando você estiver indo que eu te encontro lá. Aí saí da Vieira, fui lá pra Zig. E aí fiquei lá com ele, com o amigo dele e tal. Foi divertido. A discotecagem do Gossip foi peculiar, eu diria. Umas coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Aí, umas 4 da manhã, voltei pra casa. Eu tinha saído daqui 5 da tarde pra ir pra exposição. Acho que antes das... Não, foi às 5 mesmo. E cheguei às 4 da manhã. Os gatos já tinham comido toda a ração. Eu fiquei morrendo de dó, porque eles estavam claramente com muita fome. Tadinho. Aí, domingo, o que aconteceu? Eu tinha meio que programado de encontrar com o Didi, que é um amigo nosso do Rio, que veio pro C6. Só que ele se cagou todo, enfim, com o horário e com os planos dele não deram muito certo, enfim, e acabou que a gente não se encontrou. Nesse meio tempo, o Felipe, que é um amigo meu e é amigo do Didi, inclusive, também, me ofereceu uma pulseira para ir pro C6. E por algum motivo eu não aceitei. Pois é. Eu não entendi até agora o que aconteceu. Eu poderia ter visto o Wilco, eu poderia ter visto Nile Rodgers, mas eu só travei. E aconteceu alguma coisa que muito me travou esse domingo, que eu não sei explicar o que aconteceu, porque eu tive brancos, assim, porque tava rolando virada cultural, como eu comentei. E ia ter o show da Lineker no Anhangabaú, que inclusive foi aquele show de recorde de público dela, né? Que acho que foram 120 mil pessoas e tal. E ia ter um show menor, que era tipo um tributo a Rita Lee. Que ia ter Johnny Hooker, um monte de gente legal e tal. Eu pensei, pô, tá aí, acho que eu vou ver esses shows. Eu simplesmente esqueci. Nossa, amor. Eu simplesmente esqueci. Eu passei a tarde reassistindo pela 68ª vez, talvez, curtindo A Vida Doidado. Porque deu vontade. Não sei. Eu não lembro se eu cheguei a conversar com meu terapeuta sobre isso, mas eu tive um branco, assim, tipo, eu travei, tipo, buguei, não sabia o que fazer. Mas isso me bateu um pouco lá em Fortaleza. Acho que principalmente no sábado, que é tipo, tem muitas opções de coisas pra fazer, mas eu meio que quero, mas não quero fazer nenhuma delas. E aí eu dei um bug. Quando eu reparei já era 11 da noite, eu falei, tarde demais, não vou fazer nada. O que aconteceu no meu caso foi que eu falei, porra, preciso fazer alguma coisa. E aí eu resolvi assistir Homem com H,
né? Que é a cinebiografia do Ney Matogrosso. Muito foda esse filme, inclusive, assistam. Fui sozinho, porque tipo, não conseguia nem pensar em alguém que eu pudesse chamar pra ir comigo, sabe? Ou a única pessoa, talvez, que eu pensei em chamar, mas eu fiquei meio que com vergonha de chamar, porque não sabia se ela ia querer ir, sabe? Mas enfim, não sei o que aconteceu comigo esse dia. Não sei. Aí, beleza, durante a semana, semana normal, né? Trabalhando. Só na quarta-feira que eu chamei um amigo pra vir aqui em casa. Risos. E aí no final de semana, na sexta-feira ia ter Barbie. Só que eu não fui. Por que eu não fui? Acho que simplesmente porque eu não estava afim. Ou porque eu tava gripado. Porque, gente, eu tô numa situação que eu tô gripado, que eu não sei se é de novo ou ainda. Porque faz umas 3 semanas que eu tô gripado. Teve semanas, inclusive, que eu nem fui pra academia por causa disso. Mas aí no final de semana passado, que era o final de semana que você tava em Fortaleza, eu fiz menos coisas e vi menos pessoas. Eu fui só no sábado que eu fui assistir Ritas, que é um documentário, outro documentário sobre a Rita Lee, né, que tá nos cinemas, que é muito melhor do que o documentário que tá na HBO Max, porque o documentário da HBO Max, a gente até comentou aqui um pouquinho sobre ele é um pouco burocrático, meio engessado, muito formatado, né? O Ritas já é uma coisa assim, tipo... uma edição mais ágil, mais interessante, menos rigidez cronológica, muitos registros raros, talvez, e extensos, assim, não é aqueles cortezinhos, sabe? Entendi. Com registros da Rita Lee, mais ou menos ali de 2019, 2020, talvez, um pouco antes dela ficar doente, enfim. Muito legal, Ritas. Recomendo bastante. E aí eu fui de novo pro centro. Só que dessa vez eu fiz o que na verdade eu queria ter feito no dia da virada. No dia da virada eu acabei indo pra Vieira de Carvalho porque esse amigo que eu encontrei ia pra lá. Só que na verdade eu queria conhecer o novo fervo do centro de São Paulo, que é a Rua Bento Freitas. Que ironicamente é a rua paralela à rua onde eu morei por muitos anos, mas na época nada acontecia lá. E era uma época que a gente não passava pela Bento Freitas, a gente tinha medo de passar pela Bento Freitas. Tipo, a gente tinha uma linha quase reta entre o metrô e o apartamento que você morava, mas a gente não ousava passar por dentro da Bento Freitas, porque a gente ia morrer esfaqueado. A gente passava por fora, dando a volta no Orochi. Exato. Quem diria, na verdade? E aí, nesse final de semana, foi que eu tive a real percepção de como que tá o centro e a noite gay do centro, porque no dia da virada tinha o viés da virada, né? Então, assim, agora o point é a Bento Freitas. Então tem acho que uns 3 bares ali. Perto do Bar dos Amigos? Tem o Bar dos Amigos, tem o Bar dos Maduros, tem o Blue Bar, tem o Telepizza Laranjão, que é um lugar, inclusive, onde eu comi pizzas e esfirras algumas vezes quando eu morava por ali, e não se dava nada pelo lugar. Agora ele é um lugar hypado também. Outros bares menores, karaokês e tal. Então, tipo, a rua cheíssima de viado, maravilhosa. Eu quero muito ir lá. Fiquei dando rolês por ali e tal, vendo se eu encontrava alguém. Não encontrei ninguém conhecido. Aí eu acabei indo pra Vieira e aí eu vi o que realmente está acontecendo com a Vieira. Cara, se tinha 10 pessoas na calçada da Vieira, era muito. Gente. E a Vieira é historicamente, pelo menos desde os anos 60, o point gay do centro de São Paulo. E agora não tem ninguém. Tá todo mundo na Bento. Que loucura. Porém, eu encontrei amigos na Vieira. Então, eu fiquei com eles lá, tal, até determinada hora, e aí voltei pra casa. E domingo eu só fui passear na Paulista, fui almoçar fora e voltei pra casa razoavelmente cedo. Então foi bem chato, assim, na verdade, esses dias que eu fiquei sozinho aqui, meio que por culpa minha, porque
Poderia ter ido no C6, poderia ter encontrado mais gente, mas não sei. Eu tô realmente com essa grande dificuldade na minha vida que tá bastante difícil de superar. Mas uma hora talvez eu chegue. Nossa, o episódio tava tão feliz e eu acabei com tudo, né? Não, o que me ajudou? Tudo. O que me ajudou? Me forçar a fazer as coisas e começar a tomar remédio. Pode ser que você se forçar a fazer mais coisas ajude. O problema é que eu já me forço. Essa quantidade é você já se forçando, né? Tipo, o fato de eu sair de casa sozinho, sem rumo, já é eu me forçando bastante, Sim. assim. Sim. Bastante. Não, mas eu tô planejando rolezinhos legais pra gente. Porque eu tô pensando de coisas, a próxima vez que eu for encontrar com o Luves e a Luísa, eu vou sugerir pra ser aqui em casa. Porque aí você já tá aqui junto, já te anima a ir junto, sabe? Outra coisa, a gente fazer mais encontro de gays assistindo clipe aqui em casa, porque aquele dia foi super gostoso. Sabe o que eu ia te falar pra gente fazer? A gente falar com as gays pra gente fazer uma festa junina. Eu topo. Não sei se é aqui ou de repente ou talvez lá no prédio deles. No Roy, no Kennedy, não sei. Sim, eu topo. E outra coisa também que eu quero muito fazer, a gente reservar uma salinha de karaokê no karaokê. Sim. De cantar muitas canções. Gosto. Mas assim, eu não ia fazer essas coisas e tomar essas iniciativas sozinho aqui, entendeu? Eu até pensei em chamar o Roy e o Kenny pra fazer alguma coisa, mas eu acho que no fim de semana que eu ia fazer isso, eu vi nos stories que acho que eles estavam com visitas. Aqueles amigos deles de Curitiba, sabe? Eu acho que sim, o Nico e o Arthur. Eles vieram pro C6 também. Então. Então acabou que eu nem chamei eles. Mas foi meio que isso que aconteceu. Mas... Pensar se além disso teve alguma coisa legal pra eu contar. Mas acho que foi isso, basicamente. Acho que sim. Bom, o que eu posso te dar de recomendação pra vocês desses dias são esses 2 filmes que valem muito a pena. Homem com H e Ritas. Arrasou. Eu assisti Final Destination Bloodlines também. Que é o 6. Que é o Premonição 6. E é tão camp quanto os outros, mas não é tão legal. Eu pelo menos, não achei. Eu acho que as pessoas fãs da franquia estavam com muita saudade da franquia e estavam empolgadas demais. Eu não achei tudo isso, não. Entendi. É aquela coisa gore pelo gore. Enfim. Entendi. Mas foi isso. Mas que bom. Mas assim, foi muito bom minha viagem. Eu vou fazer mais isso. Quero tentar fazer pelo menos uma vez por ano. E como você falou, não precisa ser nada muito escalafobético, sabe? Tipo, sei lá, ir pro Guarujá, ponto. Então, eu até voltei a pesquisar sobre a possibilidade de ir pra Nova York, só que agora lá pra outubro, né? Mas acho que eu não tanco essa viagem sozinho, não. Se nem sair de casa pra ir no shopping direito eu consigo, imagina ficar uma semana sozinho em Nova York, né? Então não sei. Mas é isso. Nossa, já tá enorme isso aqui. Não, vamos finalizar. Mas novamente, parabéns. Obrigado. Muito feliz pela sua conquista. Obrigado. E é isso, gente. Mandem aí comentários, né, sobre a viagem do Telo. Sim. Mandem suas dicas também de Fortaleza ou dicas de lugares que a gente deveria conhecer. Mandem dicas de lugares, porque assim, eu gostei muito de lá e eu quero muito levar o Rô pra lá. Porque você não conhece Fortaleza, né? Não, nunca foi. Então, eu quero muito te levar porque eu acho que você vai gostar da cidade. É uma cidade bacana, assim. Acho que a 2 a gente vai curtir muito mais. Não é que eu não tenha curtido sozinho, mas definitivamente eu acho que todo momento que eu estava lá eu pensava, putz, seria mais divertido se o Rô estivesse aqui. Obrigado. Tiago, comentei com você em algum momento que quando eu viajo sem você, eu sempre fico pensando, nossa, ele ia adorar tanto isso aqui. Sim, sim. Mas é isso. Não é isso, gente. E aí beijos. a gente atualiza aí as interações semana que vem. Isso. E volta aí a vida normal. Talvez a gente fale sobre Doctor Who, a grande polêmica, talvez não. Tá? Tá bom.
Beijo, gente. Beijo. Mua.